meu estimado Janir Moreira, presidente dessa mesa, meu querido amigo, ex-colega, aliás, sempre colega, do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dizzi, que aqui proferiu uma brilhante palestra. Eu confesso que eu levei um susto quando Sua Excelência disse: eu estou aposentado, posso fazer o que quer, ele vai voltar a julgar. E aí eu fiquei com dó do jurisdicionado, porque ele era o líder da ala liberal do STJ, do direito criminal. Ao réu inocente aplicava-se a pena mínima. Mas eu parabenizo pela... Eu não perguntei por que você está fazendo aqui no Congresso de Deputados. Infelicidade minha, porque o DIP sabe tudo, até direito privado. E na verdade, eu estava enciumado. Porque um gaúcho que mora em Brasília vem aqui e já começa a sua palestra me provocando, saudando a nossa musa mineira Isabel Terres. Não é verdade? Porque ontem já estava com muito papo, hoje chega aqui e torna público. A gente tem que reagir. A Isabel, sem nenhuma dúvida, não é só a musa do direito tributário brasileiro. Ela é a musa que espelha o charme da mulher mineira. Eu aceito esse convite todos os anos, não é por causa da palestra, é o jantar que ela oferece na casa dela na véspera do show. O vinho bate o papo. Hoje eu pude até falar de futebol com o Barroso, torcedor do Flamengo, coitado. Em Minas, na semana anterior, o Flamengo vai perder para o Cruzeiro. Eu quero saudar também o nosso estimado, querido amigo e brilhante jurista, Luiz Roberto Barroso, que vem a Minas, é aqui muito bem recebido, e dizer que Minas se engrandece com a sua presença, como também se engrandece com a presença daquele poeta que sempre me ensina versos interessantes, visuais. E ontem, desprendidamente, nos ensinou na mesa que o homem feliz é aquele que acorda com a mulher com pau dentro. Eu também não poderia deixar de saudar essa figura que significa a inteligência, a cultura mineira e a sabedoria do direito tributário, que é o professor Sacha Comum. O Sacha sempre deixa fraco, porque eu chego aqui, ele joga um charme inteiro para as mulheres. Se sobrar alguma coisa, aquela que dispensa, vamos me cumprimentar. Professor, sua palestra foi boa. Mas, e a propósito da sua brilhante palestra, eu quero fazer um pitacozinho. Eu não falo sobre direito criminal porque eu não quero me suicidar. Mas eu sou um pouco louco, por isso eu uso falar, embora 10 anos no passado, um pouquinho de direito tributário. Mas me impressionou a didática e até que você enfrenta a questão da prescrição do direito tributário, como o direito à devolução, a repetição de ideias. A única coisa que é muito maltratada no Código Tributário Nacional é a prescrição. E lamentavelmente, os tributaristas não conhecem os conceitos de prescrição que originam do direito privado. Todo mundo... E por que isso? Porque o Brasil foi influenciado na década de 60 por um livro que tratou da prescrição e decadência não no seu cunho científico, mas no seu cunho empírico. Trouxe regras práticas de separação do conceito de prescrição e decadência, que é o livro do Câmara Leal. Como nós já tínhamos aqui no Brasil, desde a década de 50, final de 50, início de 60, o Tratado de Direito
privado Pontes Miranda, que ele trazia muito bem aquele conceito de pretensão. E se olharmos o Código Tributário Nacional, nós vamos ver que casos típicos de decadência ele fala em prescrição, em caso de prescrição ele fala em decadência. A direito de repetição de indébito só pode ser prescrição, exercício de pretensão. Mas você mata essa questão com a felicidade, dizer que é prescrito o tributo, se alguém pagou, tem direito de repeti-lo, né? Mas eu só queria chamar a atenção para o tributarismo por uma razão muito simples. A prescrição no campo do direito privado, do direito obrigacional comum, é a morte da pretensão, ou seja, é a morte da exigibilidade. Pretensão é um conceito fácil de se aprender. Eu digo sempre aos meus alunos, vamos, no começo do teoria geral do negócio, vamos estudar a prescrição. O que é pretensão? Ninguém sabe. Tem um modo também empírico de ensinar a pretensão. Eu digo, os rapazes, vamos pensar aí na Gisele Bündchen. Os homens, as mulheres, vamos pensar no Brad Pitt, que é esse que já nos fala em ensino, está fora do mercado. Então todo mundo vai. A pretensão tem a conotação de exigir. Então, observe o conceito de obrigação tributária tem uma diferença da obrigação civil comum do que tange a extinção. A extinção no campo do direito privado é da pretensão e não da obrigação. A prescrição gera a extinção da pretensão e a obrigação subsiste, como diz Montijo de Miranda, amorfa, sem alma, sem vida. Como os torcedores do Flamengo vão sair daqui. E já a pretensão no campo de direito tributário, ou seja, a não obrigação tributária, a pretensão, a prescrição não extingue a pretensão. A prescrição extingue a obrigação. Se não existe mais, se não subsiste a obrigação com a prescrição, ao contrário do campo do direito privado, não tem causa, efetivamente, para o Estado permanecer com o valor recolhido, sob pena de causar um enriquecimento ilícito para os contribuintes. Portanto, é corretíssimo, e às vezes a gente chega por raciocínios diferentes para essa mesma conclusão. E posso ler o Sacha, como costuma acontecer, talentoso, e hoje está realizando também fazer funcional, fazendo artigos políticos, publicando artigos sobre política muito bem, no Correio Brasileiro, no Estado de Minas, na Cor, em outros, mostra bem o seu talento. Então, quero parabenizar mais uma vez por isso. E o meu tema, mas, antes de falar meu tema até imunidade tributária recíproca, antes de falar do tema, eu tenho que saudar os meus conterrâneos. Barroso, ministro Barroso, tá? Eu tenho que saudar esse povo, esse público que está aqui, e agora tem alguns paulistas, alguns carioca, mas predominantemente mineiro, que a Vossa Excelência sabe que ser mineiro não é simplesmente uma questão de cidadania, é um status. Agora, ser mineiro, cruzeirense, mais que um status, é uma grife. E se for tricordiano, onde Pelé nasce, tricordiano que nasceu em Três Corações, onde Pelé é o segundo cidadão mais importante, ser mineiro, cruzeirense e tricordiano é a perfeição. Vossa Excelência vai aprender muito do espírito de mineralidade nesses dias aqui em Eu quero saudar, então, as advogadas presentes, as juízas, as promotoras, todas que dedicam o direito tributário, quero saudar os advogados, os juízes, os promotores presentes, as alunas e alunos,
os acadêmicos presentes, e desejo um prazer enorme de estar mais uma vez neste evento, aqui em Belo Horizonte, retornando à minha terra e falando com os amigos. Meu tema, a imunidade tributária em si, eu acredito que é relativamente singelo. Ele é singelo porque eu assumo o meu analfabetismo em direito tributário, aquele fala que é singelo, algo que as pessoas consideram complicado, mas ele é singelo até um certo ponto, porque ele vem se enriquecendo e sedimentando, menos pelo texto expresso da Constituição, mas pelo texto interpretado pelo Supremo da Constituição. E quando nós falamos nessa imunidade prevista, que está agasalhada no artigo 50, inciso 6 da Constituição, e nos parágrafos 2º e 3º da própria Constituição, nós precisamos entender que ele decorre, essa imunidade, em si, ela é ontológica. E por que ontológica? Porque ela deriva do Pacto Federativo. Ou seja, decorre do próprio federalismo. E quando examinamos o texto constitucional, nós vamos ver que essa imunidade ela tem uma natureza subjetiva, ou seja, ela leva em conta o ente federativo, a pessoa. Ela persegue um sujeito imune, que é o Estado. E vamos ver que o parágrafo 1º do artigo 150, o parágrafo 2º do artigo 150, ele estende essa imunidade também às autarquias e fundações instituídas, mantidas pelo poder público, e certamente no que se refere ao patrimônio, à renda, vinculadas às respectivas finalidades e delas decorrentes. Mas observe, o texto diz menos do que o Supremo diz. Não se limita exatamente nesse conceito de subjetividade apenas ao Estado e autarquias e fundações. Se estende também às empresas públicas e até sociedade e economia mista, desde que esses entes exercem atividades públicas. E essas atividades públicas, seja na prestação de serviço, sobretudo na prestação de serviço, elas são protegidas pelo Estado no sentido, pela Constituição, no sentido de que cada ente possa perseguir o melhor resultado que a fundação ou a empresa pública ou a autarquia possa atingir. No parágrafo 3º, o legislador constituinte, ou a Constituição Federal, ela retirou dessa imunidade, da incidência dessa imunidade, a sociedade de economia mista ou as empresas públicas que exercem atividades lucrativas. Ou seja, aquelas entidades que, nos termos do artigo 170 da Constituição, exercem atividade econômica com fins lucrativos, porque aí não estaria exercendo uma típica função de Estado da sociedade, estariam fora da incidência da imunidade, não estariam plasmadas pela imunidade. Isso, teoricamente, seria muito fácil. Olha a sociedade, o Banco do Brasil explora a atividade econômica, não tem isenção. Correios explora a atividade econômica, também explora. Mas em tudo explora a atividade econômica? Não. A Infraero explora a atividade econômica? Não. Só econômica com fins lucrativos? Não. Ela tem uma destinação, um interesse, ela exerce
aquilo que a doutrina tradicionalmente chama de um interesse público primário. Ou seja, exerce atividades típicas do Estado. E toda empresa que exerce atividades típicas do Estado estaria abrangido no conceito de imunidade do artigo 150 da Constituição. Mas a questão se complica ou se torna um pouco mais complexa quando nós pegamos o Correio. O Correio exerce uma atividade monopólio das correspondências, típica do Estado, certamente, poderia fazer concessão, mas exerce também uma atividade lucrativa, o SEDEX, que é transporte de mercadoria, de livros. E se analisarmos o Correio sobre a ótica da imunidade prevista na Constituição, nós diríamos que ele não estaria isento. Ou, numa interpretação mais consentânea com o propósito da norma, ou seja, uma interpretação teleológica, nós diríamos, não, vamos distinguir ou vamos separar o que é a atividade primária do Correio, que é a atividade típica do Estado, e o que não é, e tributando a atividade não primária ou secundária. Bom, isso é uma interpretação inteligente, uma interpretação costumeira. A Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, nós precisamos entender que ele é um órgão autônomo para interpretar literal a Constituição. Para isso não precisaria do Supremo Tribunal Federal. Ele é o órgão que dá vida à Constituição no tempo. Aquele conceito que eu sempre chamo a atenção, uma coisa é texto de lei, outra é a norma. A norma se muda no tempo, se altera no tempo, sem que o texto necessariamente tenha sido alterado. Eu sempre cito muito o exemplo do artigo 530 do Código Civil de 1916, aquele magnífico código do Clóvis Bevilacqua. Pode ter uma regra típica de que só o registro transferia a propriedade. E o Supremo, nas hipóteses de processo de execução, entendia e até sumulou, se eu não estou enganado, a súmula 611, no passado. No tempo, o Supremo ainda detinha competência para julgar o direito federal infraconstitucional. Ele chegou a afirmar que o compromisso de compra e venda não registrado não autorizaria a oposição à procedência dos embargos do terceiro, com vista a excluir o bem da penhora. Esse mesmo dispositivo interpretado no tempo, posteriormente, já pelo Superior Tribunal de Justiça, como órgão máximo previsto na Constituição, como intérprete maior do direito federal infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento que a época era do Supremo, no passado era do Supremo, para dizer não. Compromisso de compra, com a mesma redação do dispositivo. Compromisso de compra e venda, ainda que não registrado, autoriza sim a interposição do embargo terceiro. E por quê? Porque no embargo terceiro se protege também a posse. Ou seja, com maior largueza, se passou a admitir o mesmo dispositivo, a mesma redação, se extraiu uma norma diferente. É por isso que existe Corte Suprema. É por isso que existem as Cortes Superiores. Para dar longevidade, não ao texto, mas à norma. Para permitir que o direito possa evoluir sem que necessariamente tenha que passar por uma mudança legislativa. Então, se tem uma matéria que o Supremo construiu bem ao longo do tempo, conheça a imunidade em si. E olhe bem, para as demais sociedades, muito razoável que se distinga, venha se distinguir ou se separe o exercício de interesse primário, tipo de Estado, de interesse econômico, e tribute só o interesse econômico. Mas para o Correio, o Supremo construiu e construiu com muita inteligência. E se tratando do Correio,
ele exerce uma atividade de Estado, do monopólio postal, que é deficitário. Então, é razoável que não se tribute a parte lucrativa para que possa manter, para que possa cumprir o mandamento constitucional do monopólio. Tire-se daqui para sustentar o interesse, tira-se do interesse da atividade lucrativa o recurso necessário para sustentar a atividade primária da entidade. E com isso, o Correio, apesar de todas as dificuldades, de todas as mazelas que vem ocorrendo na sua administração, óbvio, que foi o mais confiável do Brasil no passado, hoje sofre um abalo de crédito dos escândalos, como muitas instituições, e não foi diferente o Correio. Mas observe, com isso o Correio consegue equilibrar e sobreviver. Eles desempenharam um papel fundamental, que é o monopólio das correspondências no Brasil. Portanto, um dos papéis da imunidade é garantir, é tutelar a própria finalidade social dos entes federativos, das autarquias e das empresas que se credenciam como tal, exercendo atividades típicas de Estado. Eu queria chamar a atenção que para um ponto que se deve cuidar. De tudo que eu falei, nós poderemos chegar a uma única conclusão: que o subjetivismo da imunidade tributária, ele tem menos em conta a pessoa, entidade, para valorizar mais a finalidade pública ou os valores por trás dessas atividades. Por exemplo, o Correio, bem característico. Menos preocupação com o Correio em si, como sociedade, mas para valorizar a própria atividade estatal. E para não me alongar, eu já gastei um tempo. Você sabe que vai ser bom o jogo de quadro? É porque o Flamengo é tão Cruzeiro, o Atlético é tão rival do Flamengo quanto é do Cruzeiro. Os chatos do Atlético vão estar tudo em casa assistindo o jogo pela televisão. Não vão para a rua. E nem pode comemorar uma eventual derrota do time maior que o Cruzeiro. Eu digo que quarta-feira nós vamos ter um jogo de time diferente. O Atlético precisa construir um estádio mesmo menor, porque o Mineirão é para time grande. Eu selecionei algumas posições do Supremo. No caso em que se discutia o município de Londrina com a Sanepar, o Supremo disse que sustentou a aplicabilidade da imunidade da sociedade de economia mista como prestadora do serviço público essencial, menos em conta a pessoa, subjetivismo, mais em conta a atividade, ou seja, valorizou a atividade. Nós temos um outro caso com a Companhia Espírito Santo de Saneamento, que também, embora se cobre a tarifa, embora se tenha receita com, que não é tarifa, aqui parece mais adequado um preço público, o Supremo manteve pela essencialidade do serviço. E vamos por aí afora, já disse a peculiaridade do Correio, uma questão bastante interessante, esse caso é diferente do que normalmente
foi o caso de uma contenda entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Associação para o Ensino de Santa Cruz do Sul, que é uma universidade, uma fundação, em relação à cobrança do ICMS relativa à importação de mercadorias relacionada com as finalidades essenciais. Ora, se aqui a Associação para o Ensino era imune, a importação de produtos para exercício da sua atividade também teria que se valer da universidade. Então, essa jurisprudência construiu, e dela extraímos uma série de princípios que aqui falei, porque foi muito bem trabalhado. No tempo, no início, uma certa contenda, mas ao longo, e eu não vou ficar por outros casos, ao longo do tempo sedimentou para que a gente tivesse sempre os olhos atentos na imunidade que se preza. É o federalismo, a autonomia do Estado, mas, sobretudo, a consecução dos objetivos do Estado, sobretudo no que tange a prestação de serviço. Ou seja, a atividade primária do Estado. Com essas considerações, e não desejamos sorte ao Bispo Arroz quarta-feira, ele é para ministro, eu encerro e agradecendo a atenção de todos vocês.